Eu nunca quero ir para um jogo do Chelsea a pensar: por favor, Chelsea, por favor, desta vez ganhem. Mas aconteceu. O Chelsea vence depois da forma absolutamente horrível em que estava e de perder o Cole Palmer. O Chelsea ganha o Liverpool em casa com um grande gol do Caicedo e obviamente o William Estevão a marcar no fim do jogo, o menino. Vai ser obviamente muito bom, já vamos falar um bocadinho dele. Eu sou o Rafael, isto é o ROFC. Não se esqueçam de deixar um subzinho e pôr o gosto, está bem? Vamos a isso. Começar por dizer que primeiro foi um resultado absolutamente merecido para o Chelsea. Sabemos que ambas as equipas sinceramente não têm tido grandes performances na Liga, mesmo que o Liverpool tenha conseguido quase todos os pontos, menos contra o Crystal Palace. O Chelsea tem tido muitas dificuldades sem ser contra o West Ham, na verdade. E sinceramente, obviamente, o Liverpool vinha, apesar de ser na casa do Chelsea, vinha como favorito o Liverpool, mas há grandes performances da parte do Chelsea. Do Liverpool, 2, 3 jogadores talvez não se possa criticar, mas em geral muito abaixo novamente em termos da performance, em termos do controle do jogo, e há uma certa altura que o Liverpool, nas substituições, obviamente está a fazer para empatar o jogo, quando está um igual, enquanto que o Chelsea é que lutou, e as substituições mostram isso, por tentar ganhar o jogo. Vou mostrar aqui só as equipas titulares, depois obviamente há jogadores de impacto, não é? Depois vamos falar sobre eles, mas obviamente esquecemos as pontuações, porque eu não ligo assim tanto a isso. Quando se vê o jogo, as pessoas têm mais noção do que aconteceu. Primeiro dizer que do lado de Liverpool, McAllister e o Kerr estiveram absolutamente horríveis, e o Salah não apareceu novamente, mais uma performance de fantasma, e sinceramente é aquelas performances em que uma pessoa fica, se calhar uma substituiçãozinha aqui devia ter acontecido. E sabemos, e porquê é que eu estou a dizer que eles jogaram para empatar? Jogaram para empatar porque o Chiesa não entra neste jogo, e se há algum jogador que eles têm usado para tentar resolver, para tentar sacar um golinho em algum momento no final dos jogos, é o Chiesa, que acabou por não ter tempo nenhum, e como o Gakpo tinha marcado, ele se calhar não quis tirar o Gakpo, porque se alguém fosse sair era o Gakpo, não era o Salah. O Gravenberch também um bocadinho abaixo do normal. Acho que aqui a pontuação do Conor Bradley é mais em relação ao amarelo, não tem assim tanto a ver com a performance. Eu acho que, por exemplo, que o Bradley, o tempo que teve em campo foi muito melhor do que o Kerkez, o tempo que teve em campo. O Isaac tem aquela assist, é sinceramente a única coisa que faz no jogo. E mesmo nas substituições, o Wirtz tem aquele momento assim que entra, mete a bola para o Salah, que devia ter marcado, e acaba por não conseguir. O Robertson tem culpa no último golo. O Ekitika pouco impacto teve, portanto uma performance muito abaixo. Se vamos ver aqui pelas pontuações, o Gakpo por causa do gol é que tem essa pontuação, e o Amardashvili, que acabou por tirar alguma chance, apesar de eu achar que ele teve um bocadinho shaky com os pés em alguns passes, mas e também não é o Alisson, não podemos estar à espera disso. Mas no Chelsea temos que falar de alguns jogadores, obviamente. Primeiro a dupla de centrais, porque são centrais que normalmente não são titulares, seja o Ashim Pyong, que é um miúdo, não é? E o Badiashile, que nem sequer tinha jogado esta época ainda, penso. E ambos, apesar das lesões, têm grandes performances. O Ashim Pyong não deixou o Isaac mexer. E o Badiashile, em termos do que ele é bom, que é qualidade de passe até, ele é bom a meter bolas para trás da defesa adversária, a conectar ali com o meio campo. Obviamente o Caicedo, homem de jogo mais uma vez. Mas foi uma grande performance, a melhor performance de centrais talvez desta época do Chelsea. O Chalobah vai ficar aqui com alguns receios, se calhar, de conseguir voltar a esta titularidade, a não ser que as lesões o obriguem. Cucurella, eu pessoalmente não gosto, não é um jogador que eu aprecio muito de ver, mas em termos de raça, em termos de inteligência no campo, é inegável neste momento. Muito acima daquilo que foi a entrada dele no Chelsea há uns anos, quando foi contratado diretamente do Brighton. Reece James, sólido como sempre quando está disponível, capitão ainda por cima. Depois há um jogador que eu estou aqui muito dividido em relação à performance, porque o Malo Augusto obviamente jogou no meio campo, que não é algo normal, mas o Malo Augusto tinha uma função, que era arruinar o jogo ao McAllister, e conseguiu, a verdade é que conseguiu, e acaba por ter tido sucesso naquilo que foi a sua função. Mas em termos de jogo com a bola no pé, a quantidade de decisões horríveis que ele tomou, não consigo. Outra coisa que eu não consigo entender é como as pessoas continuam a falar do Enzo como se ele fosse um jogador incrível. Bom jogador, no máximo. Eu acho que valia muito mais se vão jogar com o Gusto ou o Caicedo.
no meio campo, eu preferi muito mais ter logo o Estevão de início do que o Enzo, porque é um jogador muito mais criativo. O Enzo é quase um segundo avançado quando está a jogar naquela posição e estava a jogar quase a ponta de lança com o João Pedro. É um bocado aquilo que o Merino faz no Arsenal, mas o Enzo não tem essas qualidades no jogo aéreo, por exemplo, não é propriamente um jogador muito bom na pressão, não é muito rápido, e eu não percebo muito bem a escolha. Em relação aos extremos, tanto o Garnacho como o Pedro Neto, muito trabalhadores durante o jogo todo. Apesar, pronto, depois da substituição, eu continuo a achar que são jogadores que tecnicamente não são incríveis, mas aquilo que oferecem ao jogo em termos de velocidade, em termos de serem muito diretos, que era já algo que o Matt Becker fazia neste plantel, são muito importantes. E o Pedro Neto, então, em termos de recuperação defensiva e aquela transição rápida ofensiva, ele é muito bom. Em relação às substituições, para mim há duas que são incríveis do Maresca e são quem muda o jogo, são quem lhes dá a vitória no fim, que são obviamente o William Estevão. Se não for o Caicedo o homem do jogo, só não é o William porque ele entrou no fim, apesar de aqui neste site eles até darem ao William Estevão, porque não é só o golo, é a quantidade de chances que ele criou antes disso, incluindo para aquela bola oposta do Enzo, outros passos que acabaram por não ter. O Mark Guiu não é propriamente o melhor ponta de lança do mundo, o João Pedro tinha saído, e o outro é o Lávia, que lá está, se vais ter o Gusto aqui, eu percebo por causa da função dele, mas mais vale teres o Lávia. O Lávia e com o Caicedo, eles jogam tão bem juntos e complementam-se tão bem, porque primeiro são os dois muito completos, muito bons a defender, muito bons a atacar, muito bons em termos de posicionamento, mas o Lávia é um jogador que, se não fosse as lesões, era garantidamente falado como um dos melhores médios da liga, na minha opinião. Ele é mesmo muito, muito, muito bom em termos de decisões, em termos da calma que tem. É um jogador que me faz lembrar, de certa forma, o Mainu em algumas coisas, mas melhor defensivamente. E estou a falar do Mainu quando estava a jogar no United, não nesta fase agora em que está no banco. Mas em termos de performance foi isso, foi o William Estevão mudou o jogo todo. Antes disso, sinceramente, o Chelsea eu acho que já merecia estar a ganhar de qualquer forma, mesmo antes de terem esses jogadores em campo. Acho que o Liverpool se apresentou mesmo muito fraquinho e é algo que temos visto. É a terceira derrota seguida em todas as competições, porque perdeu com o Crystal Palace, não é? Depois perdeu com o Galatasaray e agora foi perder a Stamford Bridge. E obviamente isto significa que há um novo líder na Premier League. O elefante voltou ao cimo da árvore e temos Arsenal na primeira posição com 16 pontos, o Liverpool com 15 e vamos ver se não temos equipas aqui a ultrapassar o Liverpool, porque as pessoas falam, mas o Liverpool ainda não começou a jogar bem com as contratações todas, mas o Liverpool está a jogar pior do que a época passada. Não é uma questão de, às vezes tu podes ter grandes jogadores e os jogadores não se entendem. Olhem para o Real Madrid do ano passado, adicionaste um Mbappé a uma equipa que tinha acabado de ganhar a Champions e muitos dos jogadores perderam-se completamente. Tenha sido o Vini, tenha sido o Rodrigo, tenha sido qualquer um dos jogadores, tenha sido talvez a idade do Modric, a perda do Toni Kroos naquele meio campo, mas viu-se em todas as fases do campo, seja na defesa, seja no meio campo, seja no ataque, eles pioraram muito com a vinda do Mbappé e com a saída do Toni Kroos. E isso não é porque o Mbappé é mau jogador, é simplesmente porque primeiro perderam uma peça fundamental de um jogador que controla o jogo. E eu falo muitas vezes neste canal do quão importante é ter um meio campo que consiga controlar o jogo. Por exemplo, quando falamos do United, é o problema que eu mais vejo, é que eles não têm nenhum jogador que vá controlar o tempo do jogo. Tem um que cria muitas chances, que é o Bruno Fernandes, que é perfeito para 10, e depois tem um, pronto, é o Casemiro, ou é o Ugarte, que eu não entendo, sinceramente. O Casemiro até tem tido boas performances, mas percebem o que é que eu estou a dizer. Mas não sei, vamos ver daqui para a frente. Obviamente, como fã do Arsenal, não vou estar aqui a dizer que a Liga é este ano, não sabemos, é muito cedo ainda. Tal como eu já tinha dito quando o Arsenal perdeu os pontos e depois empatou com o City. Pronto, quando perdemos com o Liverpool e depois empatámos com o City, já estava pessoas a dizer que isto era mais um ano de Liverpool e eu a dizer, obviamente eu estou chateado com os resultados, mas isto é muito cedo para estar a tomar conclusões do que é que seja. O Liverpool não está a jogar propriamente bem, o Arsenal também não estava a jogar propriamente bem, mas entretanto o Arsenal começou a jogar muito melhor e agora temos visto o Arteta mais numa de arriscar mais e vimos agora no jogo contra o West Ham. Ok, é o West Ham, sim, mas é um West Ham com um novo treinador, um treinador que é muito bom a motivar, o Nuno Espírito Santo. Vimos o que fez com o Nottingham ano passado. E o Arsenal foi para o jogo com Eze e Odegaard. Obviamente o Odegaard lesionou-se, acabou por entrar o Zubimendi.
Mas o Arsenal podia ter dado 5-6 naquele jogo. O 2-0 não reflete bem o que aconteceu no jogo. O Arsenal foi dos melhores jogos do Arsenal desta época. E a cada jogo que tem passado, temos falado sempre que o Arsenal está melhor e que o Liverpool vai conseguindo aqui e ali, mas está muito shaky em termos de performance e às vezes isso não... Claro que as equipas campeãs constroem-se disso, não é? Mas não podes fazer 38 jogos em que vais marcar golos no último minuto. Isso não vai acontecer e de vez em quando vai cair para o outro lado. Principalmente nesta Premier League, que é uma liga total, mesmo muito competitiva. E não são só os Big Six, até porque o United, pronto, e o Tottenham também é muito inconsistente. Mas temos equipas como o Bournemouth, como o Crystal Palace, que são muito bem treinadas, que têm grandes jogadores. Vimos o que é que o Semenyo fez contra o Fulham, do Marco Silva. Passa por tipo 5 jogadores e marca gol sozinho, basicamente, para empatar o jogo e depois posteriormente ganhar. Mas são, ao longo da Premier League, todas as equipas são muito perigosas. E eu quando digo todas, é todas. Incluindo um Burnley, que fez dificuldades ao Liverpool e ao United. Incluindo um Leeds, que tem ganho jogos que ninguém está à espera. Incluindo o Sunderland, que está nas primeiras posições, apesar de ter perdido, não é? Com o United, mas foi uma grande performance do United, a verdade é essa. O melhor jogo deles nesta época. E lá está, isto é muito cedo para estar a falar de quem vai ser campeão, de quem é o favorito, porque obviamente há 2 favoritos que são o Liverpool e o Arsenal, mas entre eles é uma divisão, qualquer um tem os seus argumentos, podes dizer que o Liverpool tem o melhor 11, porque provavelmente tem, em termos de individualidades tem, em termos de jogadores que podem sacar um momento aqui e ali, tem, mas em termos de equilíbrio o Arsenal, nós estamos a ver o Arsenal cheio de lesões e a seguir vem um jogador logo, sai o Odegaard, pumba, Zubimendi. Se por acaso o Eze estiver no banco e precisarmos de outro jogador criativo, pimba, Eze. À esquerda, Trossard, Martinelli. À direita, Saka, Madueke. À frente, Gyökeres, Havertz. O Gabriel Jesus eventualmente vai voltar. São muitos jogadores e isto lá está, isto espalha-se pelo resto da liga, porque as equipas são mesmo muito completas. Vemos a quantidade de dinheiro que é gasto na liga. Nas janelas de transferência é ridículo, sinceramente. É tipo 3 bilhões de diferença do segundo lugar, que acho que é a Espanha. E lá está, é uma economia totalmente diferente, é um futebol totalmente diferente e mesmo as equipas mais pequenas já têm a forma de contratar jogadores por muito dinheiro. Vimos que há 2 anos, ou há 2 anos, o Bournemouth, um clube com 14 mil pessoas no estádio, no Vitality Stadium, contratou o Evan Nilsson ao Porto por 50 milhões. Uma equipa portuguesa nunca fez uma contratação nesses valores. Não foi o Richard Rios agora que foi o recorde de contratação da Liga Portuguesa? Ou tinha sido algo do género? Tipo, acho que o recorde é nos 30, 35 milhões. E tens um clube como o Bournemouth, que é muito mais pequeno que qualquer um dos 3 grandes de Portugal, seja em títulos, seja em tamanho de estádio, seja em quantidade de fãs. Mas é outra dimensão, é uma liga que é absolutamente incrível. É por isso que eu também gosto tanto de ver e não vejo só o Arsenal, gosto de ver os jogos em geral e falo muito do Bournemouth e do Crystal Palace porque os treinadores deles metem estas equipas a jogar futebol de uma forma que é incrível. Porque vimos o Bournemouth, a diferença do Bournemouth com o Gary O'Neill e com o Steve... Não foi o Steve Cooper, foi o que está agora no Burnley, agora não me estou a lembrar do nome. Mas que levaram 8 e 9 nos jogos. O Gary O'Neill ainda teve bem até e acabou por salvar o Bournemouth. Mas a diferença para o Iraola é ridícula. E é o impacto que eu digo que às vezes um treinador e nas performances que faz muita diferença. E neste momento não estamos a ver essas performances no Liverpool do Arne Slot como vimos o ano passado. E é verdade que é uma equipa nova. Mas a verdade é que o Arne Slot ganhou um campeonato com uma equipa que não era dele. Com uma equipa já construída, com muita química. Que era a equipa do Klopp. Que só ganhou um título por causa da hegemonia do City. Mas agora temos que ver o Arne Slot a construir numa liga deste tipo o seu próprio plantel. E com as saídas eventualmente do Salah, do Van Dijk... das grandes lendas do Alisson, das grandes lendas do clube, porque já estão velhos, a verdade é essa. Mas pronto, vamos ver, está uma Premier League muito incrível. Obviamente eu estou feliz este fim de semana, não é? Não só o Arsenal ganhou, mas o rival direto este ano pelo título perdeu. Vamos ver o City amanhã. E é isso. Não se esqueçam de deixar um subzinho, deixar o gosto. Tenho gostado muito de fazer os vídeos, sinceramente, tem sido uma experiência incrível. As pessoas que vão deixando comentários, obrigado, a sério, e obrigado pelo feedback. Se tiveres alguma dúvida sobre quem eu apoio, ou assim, está sempre aqui as camisolas, não se esqueçam, é o clube que eu apoio, apesar de ser português. E é isso. Até uma próxima.